Gosto de trabalhar, de me dedicar para todos os meus projetos da vida, assim, desde sempre. Isso, desde da minha formação escolar, assim, é algo bastante, né, latente, assim, na minha personalidade. E com 4 anos eu fiz novela, acredita? Meu Deus, temos uma atriz. No primeiro momento, eu pensei, eu não dou conta da Mariana em casa, com os filhos, com o marido, eu, pessoa, né? Preciso ter ali o seu um tempo para mim. Na operação da empresa, eu falo que eu não tô tanto na operação, mas ainda tô muito no tático. Hoje, eu, pessoa física, na pessoa jurídica também, eu tenho o poder de escolha. Se esse banco não me atende plenamente, eu vou mudar, eu vou para o outro banco. Com o Open Finance, o meu histórico, as minhas informações que são minhas, poxa, né? O outro banco, ele consegue ter acesso. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Let's Women. Dessa vez, num cenário diferente, num cenário novo. Para quem tem acompanhado as outras gravações, os outros episódios, viram que é um ambiente diferente. A gente está aqui no estúdio da Let's Media. Então, muito feliz com essa nova temporada, com 2024 aí a todo vapor. Já temos vários episódios, mas cada vez mais a gente vê o quão relevante tem sido e o quão interesse as pessoas têm de consumir conteúdo, de ouvir sobre o mercado financeiro de forma diferente. E hoje a gente está com uma pessoa aqui muito especial. Vou contar um pouquinho da bio dela para depois ela se apresentar e falar um pouco da sua trajetória. Bom, ela é uma empreendedora apaixonada por inovação em fintechs, contando com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e de tecnologia. Formada em comunicação mercadológica pela Universidade Metodista de São Paulo, tem MBA em finanças pela GV. Atualmente desempenha o papel de co-founder e CEO do Banco Útil. Logo, logo ela vai explicar um pouquinho como que foi esse processo. Além disso, ela ocupa a posição de diretora na BFintex. Também é membro do Conselho Executivo da Flux IT. E nessas posições ela contribui ativamente para o crescimento, para a inovação e transformação digital do ecossistema financeiro nacional. O seu foco inclui o desenvolvimento de novos negócios, liderança, análise de mercado e formação de parcerias estratégicas. Estou falando de Mariana Canteiro. Mari, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de você ter topado o convite. E o espaço é seu, a gente quer te conhecer, a gente quer ouvir quem que é a Mariana, onde ela nasceu, com quem que ela viveu, como que foi a sua infância. Fica à vontade. Pode chorar aqui? Pode se emocionar? Pode, aqui vale tudo. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, Andressa. Já tô amando o estúdio, já tô tendo algumas ideias Legal. Aqui. Prazer enorme estar aqui. Eu acho que é muito importante, né, a gente tratar do assunto da área financeira, falar sobre mulheres de forma leve, né, com bastante... A gente costuma falar bastante lá na empresa e com as pessoas que eu tenho contato no dia a dia, um papo sem kimono, né, para a gente poder... na medida do possível, da gente trazer a informação, mas trazer a informação sem levar só aquele lado glamuroso, se é que tem, né? Uhum. Aquele lado bonito que normalmente a gente vê muito e nós, mulheres, principalmente, a gente compara, né? A gente julga muito, a gente compara e muitas vezes a vida não é daquela forma que a gente está vendo, como as redes sociais estão mostrando, né? Exatamente. E tem até um estereótipo, né, do mercado financeiro. Até alguns anos atrás, a gente tinha o dress code. Então, categorizava a profissão e quem era bancário, quem estava nesse universo. Tinha ali... terninho. Todo um ritual a ser seguido. Com o tempo, isso foi caindo, algumas empresas foram ficando mais flexíveis, mas ainda assim você vê uma profissão que tem uma formalidade diferente. Maior, né? Maior. Então, trazer isso para um ambiente leve, descontraído, já desmistifica e já quebra alguns paradigmas, principalmente para essas novas gerações que estão aí. Sim, e é uma evolução, né? A gente percebe aí, principalmente, acho que dos 10 anos para cá, uma evolução muito grande. Bom, deixa eu começar contando um pouquinho de mim. Eu acho que esse momento, assim, ele é muito importante, né? Porque normalmente a gente tá falando de trabalho, puramente de trabalho, da trajetória no trabalho. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos.
Sou taurina, então gosto de trabalhar, de me dedicar para todos os meus projetos da vida, assim, desde sempre. Isso, desde da minha formação escolar, assim, é algo bastante, né, latente, assim, na minha personalidade. E com 4 anos eu fiz novela, acredita? Meu Deus, temos uma atriz. Eu fiz uma novela no SBT, não fui figurante, fui da família principal ali da novela. Conheci Edson Celulari com 4 anos e alguns outros, né, atores e atrizes aí relevantes. A sua família tem alguma parte, assim, artística? Não, foi por acaso, né? Eu lembro, acredita? Eu tinha entre 4 ou 5 anos, eu lembro, eu estava... iniciando ali na vida escolar, saindo da pré-escola, na minha época era pré-escola, e começando ali na primeira série. Estudei muito pouco nesse 1 ano que eu participei da novela, foi gravada aqui em São Paulo, a novela chamava Brasileiros e Brasileiras. E eu fui fazer um book. Acho que toda menina tem o sonho ali, né, da mãe, tirar foto, fazer os babyliss no cabelo, né? Então eu fui fazer um book. Acho que sem pretensão nenhuma de seguir na carreira, na profissão. E logo depois de fazer o book, acho que algum contato ali viu e falou: a gente precisa de uma pessoa, né, de uma criança com esse perfil para entrar na novela. E aí eu fui, e os meus pais, eles são super, hiper protetores, né? Então, era aquela coisa de ambiente de gravação de novela, um ambiente que a gente estava zero acostumado. Que tinha ali muita coisa já naquela época. Isso foi mais ou menos em 1990, 91. Ai, meu Deus, entreguei a idade. Revelou, agora já era. Tenho 38 anos. E a minha mãe, naquela época, ela já falava: filha, você não está conseguindo acompanhar a escola como você deveria. É muito cansativo, uma rotina, assim, bastante exaustiva. E logo que terminou a novela, ela falou: chega, você não vai fazer mais. Já teve os seus 15 minutos de fama, agora acabou. Aproveitou, não aproveitou, aproveitasse. E aí, foi só uma oportunidade, uma novela, né, que eu fiz. Depois disso, fiz meu colégio e entrei na faculdade de comunicação. Quase não gosto de falar, quase não gosto de me comunicar. Quando você escolheu fazer por comunicação, você tinha ainda talvez a idealização de estar no ambiente, na mídia, algo voltado ainda para a televisão? Não tinha, Andressa, eu não tinha. Eu acho que foi, sabe aquele acaso, que nada é por acaso? Na época, eu fiquei muito indecisa entre jornalismo. Passei na Casper Libero, aqui em São Paulo, em jornal. E em publicidade e propaganda, comunicação mercadológica na Metodista, né? Que na época era uma das melhores na área de comunicação. E fui, assim, eu estava muito nova, eu tinha acabado de sair do colégio, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Tinha acabado de começar a namorar. Tô até hoje com o meu primeiro namorado. Olha só, tô revelando tudo aqui. Sou casada Parabéns, já há 15 uma anos. Vitória. A gente comemora esse ano 15 anos de casados. Legal. Tenho 2 filhos, tenho a Laura de 10, o Eduardo de 8. E um pet, o Zac, meu filho mais novo. O baby, né? É o baby da família. Queria ter mais, mas parei. Acho que a pandemia foi um norte, assim, bem importante de equilíbrio mental, emocional. Aquela loucura, né, que todos nós ficamos. E aí, na pandemia, eu desisti do 3º filho, não vou ter mais. Parei por aqui. Tá bom, tá tudo bem. Vamos de pets agora, né? Agora só... Que são filhos, porque... Dá trabalho. Dá trabalho. Gasta e a dinheiro. gente tem o mesmo amor e a mesma relação. É muito louco isso. Sim. Eu tenho um pet também. E antes de ter, eu não entendia essa relação. Eu via as amigas, eu via assim, falava: cara, vocês são loucas. Não, gente, para. Imagina, não, no cachorro subir na minha cama, jamais. Hoje, essa noite mesmo, ele tava dormindo, ele deitou do meu lado, assim, bem nas minhas costas, e, tipo, meu marido falando: tá bom, já chega, pode sair. Ele não queria sair, então, é muito louco. Bom. É muito bom, é muito essa relação. E aí, eu fiz minha faculdade, meus 4 anos de comunicação mercadológica. Foi um momento, assim, né, bastante importante. E hoje eu faço uma análise, né, olhando para trás. Por mais que eu tivesse feito novela, uma coisa muito curiosa, os meus 4 anos de faculdade, né, os 8 períodos, os 8 semestres de faculdade, todo semestre tinha um projeto integrado. Então, era como se fosse um TCC que você, em grupo ali, fazia um projeto mesmo e apresentava. E eu nunca queria apresentar, você acredita? Uau! Não queria. Eu fazia o projeto, fazia ali a parte teórica, mas eu não queria apresentar. E... não me sentia bem, não me sentia ali à vontade de falar, de conversar, embora eu já tivesse feito novela, né?
E comecei a trabalhar logo no primeiro ano da faculdade e sempre trabalhei em empresas de tecnologia. Então, ainda não era área financeira, tá? Eu vou chegar como eu entrei na área financeira, não foi o início da minha carreira. Começou com comunicação, você chegou a estagiar na área de comunicação ou você já entrou? Sim, comecei no estágio, numa multinacional, fazia ali atendimento ao cliente, depois trabalhei em ouvidoria, na área jurídico Procon, trabalhei bastante na área de coordenação de equipes, então essa parte de liderança, de gestão de equipes, desde muito cedo já foi bastante forte, assim, na minha bagagem, na minha trajetória. E sempre área comercial. Então, esse meu perfil, né, dinâmico, de gostar de relacionamento ali, de me relacionar com as pessoas, tanto de dentro da empresa quanto de fora, me levaram para a área de tecnologia. Tecnologia na área fiscal. Eu não sei o que é pior, se é área fiscal ou se é área financeira. Vou defender que acho que é fiscal, porque eu sou da financeira, acho que é fiscal. Eu acho que a fiscal é reforma tributária agora, né? É bastante complexo. É bem denso, né? Sim. Então, eu sempre atuei na área de tecnologia, empresas líder de mercado, que tem ali uma carteira de clientes, né? De grandes empresas na base de cliente. E lá, vou puxar aqui o tempo, 2006, 2007, 2008, eu acompanhei de perto nessa experiência profissional que eu tive, que foi na Thomson Reuters hoje, mas antiga Master Saf, o lançamento da nota fiscal eletrônica. Então, sai daquele modelo de papel e entra o eletrônico. Né? Então, foi assim um boom, né? Um divisor de águas. Eu falo que nem eu acredito que eu passei, que eu vivi tudo aquilo, que eu passei por essa fase. E aí eu vim, né, construindo carreira na área de tecnologia, área comercial, até que os meus atuais sócios hoje, o Luiz, que é meu irmão, ele é meu sócio e meu irmão do meio, me convidou, ele junto com o Thiago e com o Ivon, que também são da área de tecnologia, da área fiscal, né? Eles sim fizeram, né, a graduação, especialização na área de tecnologia, economia, enfim. E eles me convidaram para trabalhar com eles na Flux IT. Então, eu iniciei na Flux IT em 2012. A Flux IT, ela começou como uma consultoria. Então, a gente prestava serviço de implementação de soluções fiscais para grandes empresas, mas como consultoria, em 2012 a gente não tinha um produto, né? A gente era puramente serviços, mas a gente já foi com um diferencial muito grande, que naquela época não falava tanto e principalmente não vivia muito, que era o foco no cliente. Então, o nosso primeiro grande cliente assim, foi uma multinacional muito renomada, assim, que até hoje é nosso grande cliente, está com a gente até hoje. E ali, nesse momento, na consultoria, a gente teve a oportunidade de olhar para dentro da base de clientes, dos nossos clientes, e entender a necessidade, entender a dor no mercado, entender o que o mercado não tem para a gente desenvolver aí sim produto, né? Então, a Flux IT, que é onde eu sou sócia hoje, conselheira, ela existe até hoje, a gente é uma consultoria, principalmente na área fiscal, mas a gente também faz implementações na área financeira. Ela desenvolveu uma solução líder de mercado, que acabou virando uma outra startup, uma outra empresa, que chama Dultex. E em 2020, eu me tornei sócia da Flux IT. E lá na Flux IT, a gente tinha um serviço financeiro. Então, a gente já resolvia a parte fiscal dos nossos clientes. E a gente tinha um serviço, 0 produto, 0 tecnologia, para atender uma especialidade ali de pagamento de tributos, principalmente, né? Uma complexidade muito grande, que depende muito ali dos bancos tradicionais, os convênios, né? E a gente olhou para isso também, dentro de casa ali, com um cliente que trouxe essa necessidade. E eu falo assim com muito orgulho que eu fui ali no cliente, contei o que a gente já fazia como um serviço e a gente desenhou junto ali mesmo uma solução, que é o Banco Útil hoje. Então, a gente transformou um serviço financeiro numa solução totalmente disruptiva, inovadora, que mudou a forma de verdade, até me arrepia, como as empresas pagam principalmente tributos, né? É bastante complexo.
A área fiscal é muito complexa, tá? Cada vez mais a gente acha que vai melhorar, mas não melhora. Então, eu acabei caindo ali na área financeira, Andressa, por conta da vida. Eu falo que foi fluindo, foi levando. A gente já na base de clientes, na parte ali de tecnologia, inovação, muito ainda na área fiscal, acabou embarcando aí na área financeira, que, meu Deus do céu, também. Eu falei para os meus sócios, assim, um tempo atrás, eu falei, a gente podia ter tido outra ideia, né? Que não fosse uma fintech. Que não fosse... E aí, eu ia pegar justamente esse gancho, como que foi, assim, para você entrar nesse universo financeiro, né? Entrar no mercado de fintechs, que até então, até alguns anos atrás, ele era muito tímido, começou a surgir, teve esse movimento. Até então, a gente tinha o domínio e a predominância muito forte dos bancos tradicionais. Então, olhando para a população, para o cliente, como você comentou, são os que eles têm referência, eles, né, têm a memória daquela marca, daquela instituição. Confiam, né? Sempre tiveram relacionamento, pelo bem e pelo mal, sempre resolveram seus problemas ou não. Então, sempre, né, tem uma associação. Então, como que foi entrar nesse universo de fintechs e criar uma startup, né? Criar uma fintech, como que é esse processo de você sair de um ambiente não de operação, mas ali do dia a dia para, de fato, ser founder, né? E pôr o negócio de pé com uma outra estrutura. Eu vou falar, antes de falar ali da parte de fintech propriamente dito, de como foi, né? E como está sendo, né, esse processo que a gente tá passando agora lá no Bancuccio. Primeiro que eu fiquei assim, olhei só o glamour, né? Sabe aquilo que a gente fala? Eu falei, meu Deus, eu vou ser founder, eu vou ser sócia. Ter uma empresa para chamar de minha. Olha que maravilhosa. E a realidade é muito, muito diferente, né? A gente passa ali por muitas coisas que não dá pra gente, né? Expor a todo momento, contar a todo momento. É muito difícil os bastidores, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com meu marido e eu falei para ele que eu tinha ali uma meta, né? Então, eu comecei como funcionária e se eu atingisse uma meta de crescimento mesmo, resultado ali na empresa, eu me tornaria sócia. E eu muito, na inocência, falei assim, amor, vai ser um ano que eu vou trabalhar muito. Mas depois, segura as pontas aqui em casa, né? 2 filhos, a Laura era pequena, Eduardo menor ainda. Falei, segura as pontas aqui em casa que eu vou ser sócia. Eu vou bater a meta, porque eu coloco uma coisa na minha cabeça, Andressa, não tem quem tire. E eu vou atrás. Focada, determinada. Faz até mal pra mim, assim, pra minha saúde mesmo, falando Mariana, pessoa, ser tão determinada assim. Para as empresas é maravilhoso, né? Mas pra gente, a gente tem que fazer um trabalho ali muito de dia a dia pra gente não se deixar muito tempo lá embaixo, né? Que eu falo que o tal do pratinho equilibrado o tempo todo não existe. A gente, ora, tá com um aqui, outro aqui, mas o nosso, da nossa saúde, do nosso pessoal, se não cuidar, fica a vida inteira lá embaixo. Então, a primeira impressão que eu tive foi essa. Eu falei, meu Deus, eu vou ser sócia, que maravilhoso, que lindo, que perfeito. E aí, na operação ali no dia a dia, nesse momento, a empresa era uma empresa bem pequena, porque a consultoria, né, a Fluxit, ela iniciou quando ela já estava com um tamanho legal ali, mais ou menos uns 30, 40 colaboradores. O nosso produto, ele acabou, que era da área fiscal, ele acabou sendo investido e foi feito um spin-off e ele saiu de dentro da consultoria. Então, a empresa, nesse momento, a consultoria, ela reduziu de tamanho, né? A gente ficou ali aproximadamente com uns 15 funcionários. E conforme a gente foi crescendo e conforme a gente foi trazendo mais clientes e desenvolvendo a nossa solução, o operacional, ele muda muito, né? Então, você numa posição ali de C-level, você numa posição ali de founder, né? De sócio da empresa, você já não participa mais de tanta coisa como você participava quando estava ali na operação. Então, essa primeira mudança, ela é importante. Porque eu, Mariana, assim, eu acredito muito, eu sou muito amiga, eu sou muito transparente, eu sou muito de conversar, eu sou muito de abrir a informação até onde dá para abrir, para trazer o time, para fazer com que o time entenda para onde a empresa está caminhando, porque eu acredito muito na gestão, por exemplo. Então, eu acho que se eu confiar em você, Andressa, se você abrir ali até onde você consegue abrir e mostrar a direção que a gente vai seguir aqui na nossa empresa, e se porventura a gente precisar recalcular a rota e mudar um pouco
essa estratégia, se eu tenho essa confiança com você, eu vou fazer com você. E se a gente não tiver isso no time, principalmente em empresa pequena que está começando, é muito difícil já trazer as pessoas para trabalhar com a gente. Se você confiar, não... né? Como que você vai falar, tá, a gente está começando aqui, é assim... A gente ia para lá, agora para tudo, a gente vai para cá. E se não tem essa confiança, se as pessoas não se inspiram em você, não tem ali uma clareza, né, para ter essa confiança, fica muito mais difícil. Então, à medida que a gente foi crescendo e desenvolvendo o nosso produto, né, o Banco Útil, ele está no mercado há 4 anos. Então, como produto mesmo, né, serviço financeiro já há mais tempo, bem mais tempo, mas como solução, há 4 anos, o primeiro grande ponto de interrogação, a incógnita que veio era: a gente precisa se homologar no Banco Central, a gente precisa ser uma fintech segura, uma fintech tudo certinho, né, nos conformes. E o que o Bacen vai achar da gente fazer pagamento de tributos e substituir ali o banco tradicional? Então, quando a gente fala de convênios para pagamento de impostos, alguns estados é só o banco tradicional X que recebe aquele pagamento. Então, a gente logo correu para se inscrever no Lift Lab da Fenasbac, né? Mentoria Fenasbac com o Banco Central. E aí, a gente teve ali alguns meses de mentoria, ouvimos ali do pessoal do Bacen. A gente teve uma outra empresa de tecnologia de blockchain que nos ajudou também. E foi, assim, muito legal, muito emocionante, porque o Bacen amou a tese, ali, o case. Falou, é muito boa a ideia, é muito boa a solução. E o ecossistema financeiro como um todo ganha, porque a gente hoje, como uma solução SaaS, a gente pluga nas empresas e em 2 dias a gente está pronto para transacionar os pagamentos e também recebimentos. Para as outras instituições financeiras, aumenta a competitividade com a nossa solução. Então, hoje a gente está pronto para plugar em outras instituições financeiras e ser um banco parceiro, um banco correspondente. Legal. Para o governo, facilita a arrecadação, então todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Eu quero pegar um gancho nesse trecho que você comentou, né, desse processo de mentoria do próprio Banco Central, nesse programa que vocês participaram, porque muitas pessoas podem estar nos ouvindo, inclusive, com uma ideia de solução, porque por mais que a gente veja esse movimento crescente de fintechs, a gente vê os bancos se modernizando, né, os tradicionais, mas a gente vê que ainda tem muita oportunidade de negócio. Muita. Tem muita solução, o Brasil é imenso, existem vários nichos, existem vários processos e serviços que podem e precisam ser melhorados. Então, conta um pouquinho como que foi esse processo, o que é esse programa que vocês participaram, só para trazer um gancho e da importância também de você parar e falar assim, bom, eu não sei de tudo, deixa eu ouvir com quem sabe, no sentido de quem está na estrada há mais tempo, quem regula isso e como que a banda toca do lado de cá, para, de fato, eu desenvolver e adaptar o meu negócio, né? Como que foi esse processo? Eu acho que é essencial, Andressa, é essencial. Eu sou também diretora executiva da AB Fintechs. A AB Fintechs nos ajudou muito também, logo nesse início zero, praticamente, do Banco Útil de Fintech. Eu acho que hoje o empreendedor, né, a pessoa que quer ali, eu quero ir para esse caminho de fintech, ela precisa se associar, ela precisa estar conectado a hubs, associações, a programas de inovação. E a Fenasbac, né, que é o Laboratório de Inovação do Banco Central, é muito bom para isso. Então, nós nos inscrevemos no Lift Lab, dentro ali do segmento, acho que, se eu não me engano, era pagamentos, né? Então, a gente colocou blockchain na nossa trilha ali de pagamentos. Mas tem outros, né? Tem Next, tem vários programas que justamente fomentam isso, né? Que aceleram ali a inovação, a ideia, validam a tese. E é muito mão na massa, né? Então, quando você submete ali um projeto, eu tenho uma ideia, eu sei que o mercado tem uma dor, eu sei como resolver essa dor. Procura, né? Procura essas associações que vão conseguir te conectar. Então, falando de AB Fintechs, né? A gente, desde 2010, vive ali, né? O boom de fintechs no Brasil. Então, quando a gente olha, principalmente o nosso órgão regulador,
facilitando não, né? Mas colocando ali a SCD, a IP, para uma homologação de fintechs, né? Empresas de tecnologia na área financeira, um pouco mais branda do que não somente a instituição financeira como um todo, que é muito mais pesada, a questão de regulação, de você estar ali com o Banco Central aqui do lado, né? E tudo você tem que submeter a ele. Então, quando a gente olha ali, se eu não me engano, foi mais ou menos em 2013, que vieram ali a regulação de SCD, de IP, o Banco Central pró-inovação, pró-fintech, é uma oportunidade, e a gente vê hoje, né? 10, 11 anos depois, o quanto a nossa área financeira brasileira evoluiu e o quanto a gente já é referência no mundo. É isso. Então, a gente sai desse cenário tradicional, desse cenário que você é atendido ali pelos 5 bancões, e que se você tiver um problema e eles não tiverem a solução, você faz na mão. Não vai conseguir ter uma solução para te atender naquilo, porque era o que tinha, né? Então, com a entrada das fintechs, com a entrada das IPs, das SCDs, das ITPs, a gente vê a evolução que teve, né? E hoje eu falo que toda fintech tem que ser um pouquinho banco, porque em algum momento ela vai ter que se regular, ela vai ter que, né, ir passar lá. pelas homologações, Sim. por todos os processos. A gente vê isso muito no Open Finance, que é uma das inovações mais recentes do Banco Central, que muitas empresas, esse processo homologatório, eu quero fazer parte do Open Finance, e não é um banco ainda, e não está, vamos dizer, acostumado, se choca com o volume, com a quantidade de testes que são feitos, né? É muito importante a gente trazer isso para o mercado, porque às vezes quem está de fora acha que é Oba-oba. Oba-oba, e tá bom, agora eu vou criar a minha fintech. E o mercado financeiro, né, lidar com o dinheiro da população, a gente... É uma responsabilidade, assim, absurda, tem que ter tamanho, tem que ter segurança, tem que ter confiabilidade, né? A gente nunca teve essa pretensão e esse sonho, né? Eu falo que eu Mariana, nem nunca acordei e falei, quero ser empreendedora, né? Eu contei aqui um pouquinho, a vida foi me levando. E o próprio Banco Útil também. A gente começou como um serviço, a gente é da área de tecnologia desde sempre. E a gente caiu ali na área financeira e a gente olhou para o mercado, estudou o mercado, trouxemos pessoas do mercado para dentro, né, da empresa para dar essa visão, esse norte para a gente. Então, o networking, a conexão é essencial, Andressa. Eu acho que em tudo na vida, né? Para tudo. Mas eu acho que principalmente num segmento tão complexo, né, com tanta burocracia. E sim, a burocracia, em vários momentos, ela é necessária, né? O excesso dela, não. Mas em alguns momentos ela é necessária, porque senão vira esse oba-oba, né? E todo mundo pode fazer o que quiser, e todo mundo vai querer ter uma fintech. Eu tive uma ideia, vamos lá fazer acontecer. Então, precisa ter. Eu falo que toda fintech vai acabar virando um pouquinho banco, sim. E todo banco acaba virando um pouquinho fintech, né? Porque ele precisa olhar para as empresas de tecnologia, para a inovação e embarcar aquilo para dentro de casa, né? Fazer conexões, né? Ou aquisições também, a gente vê bastante. Precisa se reinventar também, né? Precisa passar por isso. E aquela, então, a sua idealização de... Amor, eu vou trabalhar só 1 ano, daqui a pouco... Tô ainda. Agora tá mais. Eu falo pra ele. Ele falou, mas aquele 1 ano lá não acabou ainda, já passou quase 4. Falei, então, calma, porque naquele momento a nossa preocupação era de estruturar a empresa, de trazer clientes para dentro de casa. Então, a gente começou... com um cliente enquanto serviço, a gente termina o nosso primeiro ano de operação com 100 clientes e hoje a gente já atende mais de 1.100. E falando um pouquinho da nossa solução, ela é B2B, então a gente é uma carteira digital corporativa que facilita principalmente o contas a pagar e a receber das empresas, né? Então a gente tem solução via Pix, a gente tem pagamentos em lote, totalmente automatizados. E a gente cresceu no mercado, a gente trouxe bastante clientes para a base de clientes da empresa. E aí a gente começou a olhar a homologação. Então, hoje a gente está no Pix indireto, a gente está caminhando para uma SCD também. Então, a gente não vai ser só uma instituição de pagamento, na IP a gente vai para a SCD também. E aí, no meio disso tudo, a gente bastante próximo ali no nosso dia a dia, com a AB Fintechs, com a Associação de Fintechs, né, brasileira,
Apareceu a ideia ali, conversando com o pessoal, e entrei submeti, né? Tudo, eu falo que na área de tecnologia, tudo a gente faz o pitch, né? Você faz o pitch, sim. Foi aprovada no pitch, aí, né, a associação passa ali por eleição, né? Então, tem uma parte ali bastante... mais juridiquês, mais né, de regulação mesmo, de processos. E aí, eu comecei em 2023, por 2 anos, né? Então, é o biênio que a gente fala. E está sendo assim, no primeiro momento, eu pensei, eu não dou conta da Mariana em casa, com os filhos, com o marido, pessoa, né? Preciso ter ali um tempo para mim. Na operação da empresa, eu falo que eu não estou tanto na operação, mas ainda estou muito no tático, né? Então, hoje a gente tem equipe que faz ali o dia a dia, mas a gente precisa estar acompanhando de perto. Como que eu vou equilibrar mais um pratinho? Mas está sendo muito bom. Eu falo que não é à toa que eu escolhi a área de comunicação. Eu tenho uma facilidade, eu gosto. Às vezes eu tô triste, eu tô naquele dia, sabe? Muito problema, muita coisa para resolver, muita decisão para tomar. E aí, que nem hoje aqui. Aí eu tô aqui, venho, conversa, a gente conhece, a gente faz um happy hour com o cliente, a gente vai para um evento, muda, assim. Revigora, né? Revigora. Dá uma outra... É uma energia. Mas qual que é o segredo como mulher, para fazer tantas coisas, né? Surtar de vez em quando. Eu ia falar, e manter a sanidade mental. Não tem essa opção. Não tem. A sanidade mental, ela só aparenta. A gente... É muito difícil, né, Amanda? Desculpa, Andressa. Imagina. Eu pensava muito, né, nessa questão de como é difícil a mulher no ambiente corporativo, de como... para algumas é menos pior, para as outras é muito pior. Mas eu só tive uma real noção mesmo de como é quando eu me tornei sócia, quando eu entrei ali para ser empreendedora. Como é difícil uma mulher empreender no Brasil. Eu nem tô sozinha, né? Eu tenho os meus sócios, graças a Deus, que estão comigo, que são maravilhosos. Mas como é difícil, como o mundo não tá... A sociedade não tá preparada. A gente tem que lutar mesmo e uma apoia a outra, que também não é fácil. Então, eu acredito muito, eu defendo muito, né, essa bandeira de abrir espaço mesmo, né? Eu tive pessoas, né, que tenho ainda, que fazem isso por mim, que me ajudam, mulheres que falam, agora você recua, agora você para de ficar ali insistindo, para de ficar, recua, agora é hora de recuar. Então, a gente precisa entender exatamente em qual momento a gente vai bater na mesa e falar, não, é assim, em qual momento a gente vai recuar, como que a gente trabalha no dia a dia, desenvolve os nossos projetos, né? Como que a gente se realiza profissionalmente sem perder a nossa essência feminina. Porque eu acho que o mundo, ele estava acostumado, que é o que você falou da vestimenta ali da área financeira, né? A mulher, ela não usava uma saia, um vestido, ela precisava, para ser respeitada, isso há bastante tempo atrás, colocar uma calça, colocar um terno, ela precisava aparentar mesmo ser um homem ali. Tem uma característica masculina. Né? Então, como que a gente consegue hoje, em pleno 2024, não ir, né, para esse estereótipo, né? Eu preciso ser brava, eu preciso bater na mesa, eu preciso gritar, eu preciso... Porque não dá mais, né? A gente já evoluiu muito. E como de verdade a gente transforma a vida das mulheres com quem a gente se relaciona, né? Porque não é só elas entrarem nas empresas, elas estarem no mercado, né? Estarem dentro das corporações, das empresas. Elas precisam ocupar, e antes de ocupar, elas precisam ser preparadas de verdade para estarem em cargos de liderança, em cargos de tomada de decisão. Né? Como colocar uma mulher ali numa posição, prepará-la e colocá-la numa posição de tomada de decisão e deixar ela tomar a decisão. Né? A gente vê muito... A gente tem um olhar, assim, de que ainda falta, né? Quando a gente pega posições em conselhos, quando a gente pega posições de C-level, são poucas mulheres que nós temos. A gente tem bastante numa camada operacional,
numa camada tática, a gente tem ali mais um grupo de mulheres. Quando a gente pega estruturas onde você tem gerentes, superintendentes, você vê muitas superintendentes. Quando você começa a virar a chavinha para diretoria, aí começa a mudar, né? Aí o 80-20 ele inverte e é muito difícil. Você acha que é aí que muitas mulheres desistem? Eu acredito. Eu acho que sim, sabia? Eu acho que sim. Eu acho que é tão desgastante, né? A minha leitura é que, assim, cara, eu faço de um tudo para chegar nessa posição. Então, sei lá, eu sou superintendente. E aí eu quero me tornar diretora. E não vai. Você preenche todos os requisitos e você não consegue virar essa chave. Eu já tive algumas conversas com algumas mulheres que, até uma ocasião, uma falou assim, eu preenchia todos os requisitos, até mais, para assumir a posição de diretora daquela parte ali da empresa. E nem me consideravam para o processo seletivo. Né? Eu não conseguia nem participar, assim, triste, entre, né? Sei lá, tem 5 pessoas concorrendo. 4 são homens e uma mulher, mas eu não conseguia nem participar do processo. Então, por que tem esse, né? E aí, até queria ouvir a sua percepção em relação à AB Fintechs, né? Como você vê isso? Cada vez mais a gente vê as mulheres inseridas nesse processo de criação de empresas, de startups, de fintechs mais especificamente. Como que você vê a representatividade feminina dentro desse universo que a gente ainda tem também uma predominância masculina, né? A gente tem os bancões, os famosos banqueiros, mas quando a gente olha, vamos falar de inovação, vamos falar lá do Vale do Silício, e você chega, você vê muito mais homens do que mulheres. Como que é isso? É um movimento que eu falo de empoderamento mesmo, né? Eu acho que primeiro nós mulheres, a gente precisa ter alguma referência. A minha referência feminina lá na AB Fintechs tem várias, mas é a Mariana Bonora, que é minha par lá. Então, nós somos em 4 diretores, 2 homens, 2 mulheres. Legal. Então, a primeira coisa que eu olhei quando, né, eu pensei ali na associação foi isso, né? Mas já tem uma mulher, eu gosto muito de me espelhar, de ter uma referência mesmo. Uhum. Eu acho que fica mais leve, né? Fica um pouco mais fácil da gente galgar ali o caminho. E mulheres que decidem. Então, isso é muito bom, né? A gente tá ali dentro da associação. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 1.500 fintechs e quase 600 fintechs são associadas a B-Fintechs. Então, a representatividade dela é muito boa, é muito grande. E a gente precisa trazer tanto informação, né, é tão importante quanto informação dos reguladores, então CVM, Banco Central, SUSEP, tanto informações também de tecnologia, inovação, quanto a diversidade. A gente precisa, né, tá cada vez mais presente no âmbito de corporações, de associações. Eu vejo ainda tem muito a crescer, muito a melhorar, mas eu vejo de verdade que está melhorando, que é um movimento que está acontecendo. Eu falo que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 lá na frente, né? Então é normal, a gente não vai, ninguém vai, e nós mulheres também não, né? Seria muita pretensão achar que a gente vai estar sempre dando passos à frente. Então, eu falo que, às vezes, a gente precisa, né? Não sei, você está defendendo um projeto, você está defendendo alguma coisa dentro da empresa, no ambiente corporativo. Em algum momento, você vai precisar recuar para depois você dar um impulso e ir além. Então, eu acho que faz parte disso, né? Lá no Banco Útil, a gente tem metade do quadro colaboradores mulheres e mulheres na liderança. E não é só a liderança do RH, as áreas que são mais comuns ter mulheres, né? Que normalmente, quando, né, essa empresa ela tem ali diversidade, então vamos olhar os números um pouquinho mais para dentro. Então, eu acredito muito e é um trabalho assim que de verdade eu coloco ali junto com a equipe de que a gente precisa ter mulheres e ter mulheres na liderança tomando decisões e não só das áreas que normalmente
predominantemente já são femininas, né? Que bom que o Banquet está nesse movimento e que seja, né, assim, uma inspiração e uma referência para outras, tanto para quem já está, quanto para quem está pensando em entrar no mercado e ter a sua fintech, prover uma solução que já entre considerando esses fatores. Né? Não desistam. Vou dar um recado aqui para a mulherada que está nos escutando, né? Espero que homens também estejam nos ouvindo aqui. É super importante, né? Que não desistam, a gente consegue juntas, né? Uma apoiando a outra, uma abrindo portas para outras, né? Mas tem muita aquela coisa, né? Acho que você já deve ter ouvido, Andressa, em várias falas de... mas então mulher na liderança só vai contratar mulher. Não, gente, não é isso. O movimento não é esse, não é esse o objetivo. Mas é justamente o que você comentou. A gente deixar as oportunidades iguais. Então, se considerar os perfis, né? Todos. Exato. Você tem uma mulher preparada tanto quanto um homem, ou às vezes mais preparada do que um homem. Então, ela tem sim que ter ali direito de ser escolhida naquele projeto, naquele cargo, naquela empresa, né? Então, eu acho que esse é o oportunidade, né? Acho que esse é o ponto que você comentou, muito, muito importante, porque acham que... algumas pessoas falam, não, porque isso aí é mimimi. Porque isso daqui agora só vai ter mulher. Então, todo mundo agora que vai trabalhar só pode ser mulher. E não é sobre isso. Não é isso. É sobre você... É a mesma pergunta porque a gente fala, por que só tem homens? Sim. Quando a gente vê fotos no LinkedIn de conselhos, de reuniões, né, extraordinárias, aquelas reuniões assim que você olha e você fala, poxa, vê aquelas cadeiras, aquela coisa bonita, aquela reunião, foto chique, que tem quantas mulheres? Puro glamour. Puro glamour, né? Representa não sei quantos % do PIB, uma foto só. Mas você vê quantas mulheres, né? Então, essa é a provocação que a gente faz. Como empresa, o quão você tem dado oportunidade e dentro de processos seletivos que você conduz, você tem a preocupação de olhar e ver a diversidade não só de gênero, mas de raça, de orientação, ou não? Você sempre segue dentro da sua bolha. Sim. Recentemente eu conversei com um diretor de uma grande empresa. E ele falou assim pra mim, ele falou, poxa, eu me peguei, eu tinha uma vaga, uma posição para gerente, e eu queria trazer, né, mais diversidade, porque todos os meus gerentes têm o mesmo estereótipo, têm a mesma... É como se tivesse saído todo mundo da mesma faculdade, ali, da mesma sala e tá trabalhando juntos. Aí não tem ideias, né? Pensa todo mundo igual. Pensa todo mundo igual, né? Todo mundo mora na mesma região, todo mundo vive dentro de uma bolha. E aí eu postei no LinkedIn essa vaga e eu não tinha contratação. O meu RH não encontrava a pessoa. E aí eu entendi que a minha bolha, os meus contatos do LinkedIn também era uma bolha. Era uma bolha. Então eu não conseguia... É importante essa... Eu não conseguia acessar, porque eu só tenho contatos com quem está dentro da minha bolha. Então, como que uma pessoa que está fora da minha bolha chega nela? Como que chega? O algoritmo não entrega. Sim. E aí eu comecei a ter aliados que representam outras bolhas para conseguir fazer essa mescla, né? Então, deixa eu entrar na sua bolha, entra um pouco na minha e a gente vai trocando para ter esse movimento. E eu acho que o maior desafio tá aí, Andressa, até um passo antes, falando de pessoas, de contratações. Eu tenho certeza, hoje é o maior desafio para todas as empresas. É claro que para as maiores, numa proporção menor, porque é mais fácil de você atrair, né, talentos, você tem ali uma condição financeira, você já tem um nome, tamanho de empresa que atrai muito mais do que as menores. Atrair bons talentos, né? Manter bons talentos dentro da empresa. Eu acho que se você perguntar aqui para 10 empreendedores, 11 vão falar que esse é o principal gargalo hoje, né? Mão de obra. A gente fala muito de mão de obra na área de produto, na área de tecnologia, mas a gente já vê outras áreas com uma escassez muito grande de bons profissionais, né? E aí, quando a gente já tem uma escassez, já tem uma dificuldade de encontrar bons talentos, e a gente ainda está olhando só para a nossa bolha, imagina o quão difícil vai ficar cada vez mais isso, né? Então, eu acredito nisso que você falou também. Eu acho que a gente está conectado com pessoas que vivem uma outra bolha, que estão em outra realidade.
é o que vai determinar da gente conseguir trazer a diversidade de verdade. Exatamente. Isso se aplica não só para fatores de gênero, raça, orientação sexual. Isso se refere a atividades profissionais mesmo. Então, poxa, eu quero ter um olhar diferente do meu produto. Será que alguém da aviação faria sentido? Porque tem uma outra experiência, porque tem uma outra forma de olhar o cliente, de atender o cliente, de se preocupar. Será que faz sentido? Porque a gente vê muito disso, né? Às vezes, uma pessoa está num setor e ela muda completamente de setor e, cara, vai super bem e agrega muito. Então, só que se eu não tenho contato com esses outros setores, eu continuo sempre trazendo as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Então, porque as empresas normalmente trazem os recursos do concorrente, né? Do concorrente, é isso. Então, eu acho que a gente tem que também fazer esse exercício de olhar o mercado como outros segmentos, né? De você ter essa diversidade profissional e, obviamente, cada vez mais, né, racial e de gênero e etc. Idade também, né? Eu acho que conta muito também hoje em dia. A idade, eu quero trazer um parênteses aqui, que você comentou que está cada vez mais difícil você ver a mão de obra, né? E você tem dificuldade de encontrar, de contratar, de reter esse colaborador. E a gente vê uma geração vindo aí, que não a nossa, né? Porque a gente já está num outro momento. Então, a gente vê uma geração vindo totalmente diferente, com outras preocupações. Outras ambições. Com muito menos, talvez... Apego? Acho que essa é a palavra, apego. Porque eu lembro que, para mim, o sinônimo de sucesso era ficar muito tempo numa empresa. Então, assim... E normalmente num banco, né? Numa empresa, ou concurso público, porque é o que a gente ouvia dos nossos pais, né? Então, você é concursado, para você ter a garantia do emprego, teoricamente, ali, vitalício, ou você trabalhar numa grande empresa, de que você vai... Quanto mais tempo, melhor. Isso mudou com o tempo. O mercado entendeu que nem sempre, que tá tudo bem você ficar, 3 anos numa empresa, 5 anos em outras, 1 ano. E não é sobre o tempo, é sobre o que você contribuiu. Mas ainda assim, a gente fica... Pelo menos eu tenho esse... Ai, será? Agora, a galera que tá vindo... Não, imagina. 1 ano já é muito, né? Deu muito, 1 ano aqui, ó, já deu. Eu preciso ir pro próximo. E como que a gente... engaja esse pessoal. Engaja. E como que faz, né? Como liderança de empresa, como uma liderança de fintech, como que você consegue fazer essa ponte de engajar, reter e mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam, porque existe uma despreocupação muito grande, um ficar muito à vontade, versus a mão de obra que já é super especializada, que já tem uma carreira, que a gente pode fazer um recorte aí de 40, de 50 a mais. Como que faz, né? Como que é esse equilíbrio? E colocar esse pessoal trabalhar junto. Como líder, né? Como que você enxerga esse fator aí de idade, de gerações, resolver conflito o tempo todo. É resolução BO o dia inteiro, né? É BO o dia inteiro. A gente tem que tentar mostrar, é o que eu tento fazer, né? Mostrar para um e para outro o que o outro tem de bom e que ele pode melhorar. Uhum. Então, assim, a minha geração e as anteriores também, muitas horas de trabalho. Então, eu tenho uma super dificuldade de desconectar. Aliás, eu não desconecto nunca. Mas mesmo quando eu saio de férias, de parar de pensar em trabalho, no momento que eu tô ali em casa com os meus filhos. E essa nova geração, eu tenho uma irmã de 25 anos. Bem mais nova do que eu, já tá nessa geração que... Ela não... Eu acho que por ela ser a mais nova, ela ainda pegou muito dos irmãos mais velhos, né? Mas já é uma outra mentalidade. Ela já não... Mas eu não sou a Mariana. Eu não quero trabalhar 15, 16 horas por dia, né? Como trazer o engajamento? Porque não é nem só sobre salário. Não. Status. Não é isso. Então... eu acho que pós-pandemia ficou um pouco mais fácil, porque a gente aprendeu, né? Principalmente falando por nós lá no Bancut, a gente aprendeu a trabalhar no híbrido, no remoto, enquanto não podia ir para o escritório. Então, eu vejo que essa nova geração, ela precisa de um pouco mais de liberdade, precisa de um pouco mais ali de autonomia. Mas como dar essa autonomia no dia a dia, nas atividades ali do dia a dia da empresa...
fazendo uma gestão no remoto. Muitas vezes essas pessoas estão iniciando a vida corporativa, elas não sabem nem como trabalhar ali num ambiente corporativo ainda. Como é trabalhar em equipe, né? O que é esse ambiente corporativo? Isso, então assim, é um super desafio, assim, tanto para diretoria da empresa, para RH, para fazer uma cultura de empresa de verdade, né, forte, acontecer, é resolvendo conflito, é levando para uma geração, para outra geração, para o que um tem de melhor, porque muitas vezes a gente vê ali, né, pessoas que trabalham menos tempo, se esforçam um pouco menos e traz, às vezes, mais resultado do que quem fica horas ali atrás do computador trabalhando. Então, eu acho que essa pessoa precisa aprender com a que traz muito resultado e, de repente, se esforça um pouco menos para ela conseguir equilibrar ali a qualidade de vida, porque não é saudável, né? A gente, né, se esforçar, se dedicar por muito tempo, a vida inteira e deixar o pratinho, né, da vida pessoal, os outros pratinhos da nossa vida de lado. Então, eu acho que tem que ter uma troca, tem que ter muita conversa, tem que ter muito networking. Eu acho que a empresa ela precisa proporcionar momentos para isso. Então, lá no Bancut, a gente tem algumas datas comemorativas que a gente sempre envolve as pessoas em rodas de conversa. A gente traz ali muitos assuntos que não estão só ligados no dia a dia da empresa operacional, que estão ligados a Mariana Pessoa, a Andressa Pessoa, como que você gosta de... O que você gosta de fazer no seu momento de lazer, para onde você gosta de viajar, você é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de ficar em casa, o que é importante para você. Então, eu acho que trazer esses momentos de troca, de conexão, esses momentos que as pessoas conseguem mostrar, abrir e que normalmente nesse momento ela está aberta a ouvir, a aprender, a se inspirar, a se espelhar em outras pessoas. Eu acho que traz ali um convívio melhor, um equilíbrio melhor, mas não se ilude não, porque não tem vida perfeita. Sempre não dá, vai ter um belzinho ou outro. Um conflito. Maria, vamos falar um pouquinho de tecnologia? Vamos entrar nesse tópico. Eu queria ouvir de você que viu a nota fiscal eletrônica nascendo, né? Já viveu alguns momentos do mercado de ver como que a tecnologia influenciou, mudou, transformou a forma de trabalho, o convívio, o relacionamento. E aí eu queria que você, pode até ser um exercício aí de futurologia, o que você vê que pode vir nos próximos anos, o que você vê de tendência, como que você tem visto esse movimento nos últimos 2 anos, né, aí, com pandemia e o pós-pandemia, o que você enxerga? Qual que é a sua leitura dos futuros cenários? Legal. A gente falava muito, né, uns anos atrás, quando começou aí a onda, principalmente da nota fiscal eletrônica, né? A gente sai ali de uma área fiscal, por exemplo, que era tudo no papel, tudo no livro, e vira tudo online. A gente já faz um movimento, a gente já vê ali uma questão de automação, né? Então, parar de fazer o processo manualmente e automatizar. Eu acho que agora a gente vai ter que... A gente já está indo, né? Mas é um desafio, tem que ir muito além. Inteligência artificial. Eu vejo que é a bola da vez. Eu acho que a empresa que agora conseguir colocar a inteligência artificial dentro da tecnologia e conseguir levar a melhor solução para o cliente, né? Seja ele uma pessoa física, uma pessoa jurídica, é a empresa que vai estar na frente. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, das fintechs, né? Então, a gente agora tem uma competitividade maior. Hoje, eu, pessoa física, na pessoa jurídica também, eu tenho o poder de escolha. Se esse banco não me atende plenamente, eu vou mudar, eu vou para o outro banco. Com o Open Finance, o meu histórico, as minhas informações que são minhas, poxa, né? O outro banco, ele consegue ter acesso e aí eu consigo já ter uma série de serviços numa qualidade que talvez seja melhor do que a que eu estava insatisfeita no meu antigo banco, né? Mas a gente ainda vê, né, pelo lado da tecnologia, a era de dados, né? Muito dado, muita informação, muita informação. Mas o que eu vou fazer com aquela informação? Porque não adianta só eu entrar ali no Open Finance e ver
né, E ter uma os base números da riquíssima Andressa. de dados, Mas né? o que eu vou fazer com isso, né? Então, assim, dando um exemplo prático, né? A gente saber conectar a tecnologia, extrair o dado e aliar a inteligência artificial para eu conseguir simular alguns comportamentos do consumidor, do meu cliente, para eu levar a melhor oferta para ele, é o que vai fazer com que, né, aquela empresa saia na frente, tenha um destaque. Então, quando eu falo de Open Finance, eu entro lá e vejo que a Andressa tem uma conta de R$1.000 por mês com uma telefonia, né? Uma empresa de telefonia. Mas ali é telefone, ali é internet. O que está dentro daquele número, né? O que aquele número representa? Então, a gente saber analisar vai fazer com que a gente entenda o perfil consumidor, né, do nosso cliente e que a gente consiga levar de verdade o crédito para quem precisa do crédito, o serviço de acordo com a necessidade do cliente, né? Porque a pior coisa que pode acontecer, e que acontece muito ainda, né? A gente dá assunto para vários podcasts, né? Mas quando a gente fala do movimento fintech, né, de 2010 para cá, a gente viu uma grande inclusão financeira acontecendo, né? Então, isso é inegável. A gente, hoje, em qualquer lugar, até camelô, pessoas que trabalham ali na rua, já conseguem acessar o aplicativo do banco do próprio celular, fazer uma transação, fazer uma venda, né? A facilidade, a inclusão financeira, ela aconteceu e isso foi muito bom, foi muito benéfico. Mas a gente ainda vê muitas pessoas que entraram, mas não fazem parte do serviço financeiro, né? Então, a pessoa abriu a conta no banco digital, ela tem ali a conta dela que ela movimenta um pouco, mas, de repente, ela não tem ali uma oferta de cartão de crédito para ajudar no dia a dia, né? Com as despesas, ela não tem uma oferta de crédito. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela precisa evoluir cada vez mais. Falando de área financeira, eu vejo, assim, um grande divisor de águas. O Pix foi né? Sim. E é inegável. E está sendo, e vai continuar sendo. Mas de Open Finance, olhar o dado, saber interpretar o dado da maneira correta e aliar a inteligência artificial para entender ali possíveis comportamentos, eu acho que vai ditar, assim, um próximo nível de sistema financeiro. Tem muita coisa que pode ser feita, esse movimento de digitalização e de bancarização. Tem muita oportunidade, né? Quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, sai da bolha, quando a gente vê que existe uma necessidade, existe uma deficiência de atendimento, de serviço, de que, cara, tem tanta coisa que pode ser feita, tanta coisa que a gente consome aqui que em outros lugares não tem, que não chega, que não oferece, porque centraliza tudo muito aqui, né? Então, tem muita oportunidade. E aí, você falando, né, a gente comentou um pouco da parte de tributos, da área fiscal e dessa parte meio burocrática do governo que as pequenas, médias, grandes empresas enfrentam. Como que você vê esse lado também, né? Como que os teus clientes, como as empresas, elas têm sentido a necessidade de cada vez mais ter a tecnologia ao favor, né? Como que é esse movimento? Como que o governo, né? A gente faz talvez uma tríade aí entre governo, tecnologia e empresa. E como que isso se conversa e quais são as expectativas, até como pessoa, assim, que você gostaria que, sei lá, o mercado evoluísse? A pandemia acelerou muito isso, né? Então, é inegável, acho que na vida de todo mundo, empresa, pessoa física, a pandemia acelerou muito. A gente... Quanto maior a empresa... É engraçado isso, né? Mas quanto maior a empresa, mais engessados são os processos, mais trabalho manual, muitas vezes, acontece. E na pandemia, todo mundo foi forçado a ir para casa, não tinha ninguém ali no presencial. Então, as ferramentas para trabalhar e automatizar processos, uma vez que não tem mais ali, né, o time atuando presencialmente, precisava acontecer. Então, eu acho que
de 2020, que foi o período que começou a pandemia, para cá, ali a gente já tinha, né, uma onda muito forte de automação de processos, né? Vamos colocar o ser humano para fazer o que ele sabe melhor fazer, que é tomar decisões, né? Mesmo quando a gente fala de inteligência artificial, dos robôs ali, o robô ele nunca vai tomar uma decisão que o ser humano toma, que ele tem ali a capacidade para isso, né? Então, essa parte de automação, de deixar de fazer na mão e fazer de forma automática, ela evoluiu muito. Mas ainda existem, né, empresas e grandes empresas que têm ali um ou outro processo manual. Quando a gente fala de governo, né, então eu preciso mandar informações da minha área fiscal, da minha área contábil, eu preciso da área financeira, eu preciso fazer um pagamento, eu tô mandando informações, e essas informações, em alguns momentos, elas vão ser cruzadas, né? Então, a gente precisa ter qualidade no dado, qualidade na informação que a gente está mandando. Então, as empresas também precisam tomar cuidado quando vão contratar um produto, uma solução que automatiza o processo, né? Que fatia lá. A gente tem um processo que demora uma semana. Então, a gente vai fatiando esse processo e vai pegando a informação, criando lá os RPAs, mandando a informação para frente. A gente precisa tomar muito cuidado em qual empresa a gente contrata para fazer isso, né? É uma solução que já outras empresas usam, aprovam, porque a informação, quando a gente manda, ela tem que estar correta. A gente precisa ter esse cuidado como empresa, porque em algum momento essa informação ela vai ser cruzada para ver se os números estão batendo e se aquela empresa ela está compliance, né? Então, é um cuidado muito grande que as empresas precisam ter. Então, eu acho que a área de compliance em todas as empresas é extremamente importante, porque não adianta as empresas simplesmente saírem contratando automações. Algumas até fazem dentro de casa, né? Vou contratar um desenvolvedor aqui, a gente vai pegar esse copo aqui, daqui, colocar ali, automatizou. Não, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque não é tão simples quanto parece, né? E, às vezes, o desenvolver é o menos complexo. Depois, você precisa dar manutenção naquilo. Então, sustentação, né? Exato. Então, eu acho que não só automatizar, mas olhar para dentro de casa e ter um processo inteligente, porque não adianta a gente automatizar alguma coisa, algum processo ineficiente, porque em algum momento o erro vai chegar mais rápido. Então, a gente precisa ter um olhar como empresa, como business mesmo, como negócio, e entender aonde eu estou aplicando aquela automação, principalmente quando a gente fala de governo, né? Então, eu vou mandar uma informação fiscal, uma informação contábil, uma informação financeira da empresa, eu preciso ter esse cuidado. Maravilha. Bom, mas a gente vai encaminhando para o fim, né? Já? Passa muito rápido a hora. Mas eu queria eu não sei se a gente pode chamar de dicas, lições, que você pode dar, assim, né? Como uma mulher empreendedora, que mesmo que não sonhou ser empreendedora hoje, e assumiu e desempenha muito bem esse papel, né? Que, sei lá, igual esses cursos que vende por aí, né? 10 passos para se tornar. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil. Como se fosse fácil, mas algumas dicas que você pode deixar, né, para esse momento, para esse movimento de pessoas que ainda têm esse olhar de talvez é intangível. Poxa, será que eu vou conseguir um dia? Será que não? Então, como que você poderia dar talvez algumas dicas nesse sentido? A primeira delas, com certeza, é criar conexões, boas conexões, né? Ter referências e se associar a pessoas, associações, a hubs de inovação. Então, eu acho que o networking é essencial. A segunda que eu diria, eu vou colocar como terceiro, eu ia falar não desistir. Mas, em segundo lugar, eu acho que a gente, né, falando para as mulheres agora, a gente tem uma facilidade, né, uma criatividade, uma facilidade e uma sensibilidade muito além, né? Que facilita muito. Deixa a gente um pouco confusa ali no dia a dia, mas facilita muito. Então, eu acho que as mulheres elas precisam fazer um trabalho de cada vez mais confiar no seu potencial
E confiar no potencial é aquilo, né, Andressa? A gente confia no nosso potencial porque a gente se preparou para aquilo. Também não adianta a gente falar, eu sou the best aqui, mas eu não me preparei para estar onde eu tô. Não. Eu preciso me preparar, eu preciso buscar conhecimento, buscar conexões e não deixar de acreditar no meu sexto sentido, na sensibilidade que eu tenho e não desistir. Né? A gente vê aí muitas mulheres desistindo, às vezes nem no meio do caminho, né? Lá no comecinho, algumas estão... E é engraçado, né? O que é o meio do caminho? Aonde é a linha de chegada, né? E a última dica, que eu acho que, assim, que é a mais importante de todas, é que a gente tem que ser feliz agora. Né? A gente tem que gostar do processo, porque se a gente não gostar do processo, se a gente não for feliz, enquanto a gente está construindo, enquanto a gente está buscando, talvez a gente não seja nunca, porque a gente não sabe aonde a gente vai chegar. A gente tem um objetivo, a gente tem um propósito, isso é muito importante. Mas a gente precisa gostar de acordar todo dia, de fazer a sua atividade com pessoas ou não, né? De repente você não tem tanto contato ali com pessoas. Mas eu acho que se você hoje não está feliz... e o estar feliz não é estar feliz o tempo todo, né? A gente tem que ser coerente nisso. Não a felicidade dá, né? A vida, são momentos... aquela famosa vida do Instagram, ela não é... Não existe, gente. Essa é uma dica valiosa também. Aquela vida lá não existe. Eu acho que a gente precisa curtir o processo, a gente precisa se encontrar no processo, se conectar com as pessoas, não desistir, ouvir a nossa voz interior, prestar atenção nessa sensibilidade que ela existe, ela é importante, e apoiar outras mulheres, né? Servir de inspiração, ajudar. Eu acho que a mulher, ela consegue... os homens falam que é mimimi, né? Mas a gente consegue olhar, sentir, tá meia horinha ali com a pessoa e perceber. Perceber se ela precisa de uma conversa, se ela precisa de um happy hour. É o famoso feeling, né? A gente tem um negocinho assim que fala, acho que não tá. E aí, Mariam, pra gente encerrar, me conta uma realização pessoal que você teve. A gente começou falando da vida pessoal, a gente foi para um ambiente corporativo e agora a gente volta ali pro mundo pessoal, e aí não vale de trabalho, aí não vale nada de trabalho, é uma conquista, uma realização pessoal que você teve. Foram meus filhos, meus 2 filhos. Eu casei muito nova e tive muita dificuldade de engravidar da minha primeira filha, né, da Laura, e fiquei ali por 3 anos tentando. E era uma época... 10 anos atrás, nem é tanto tempo assim. Mas era uma época que a rede social não tinha, né, uma visibilidade que tem hoje, né? Então, normalmente as mulheres que passavam por isso, elas se fechavam, elas não comentavam, né? Muitas tentavam, não julgando, porque eu acho que cada um sabe a melhor forma de conduzir. Mas eu sempre fui uma pessoa muito transparente, que gosto muito de conversar, de ouvir a experiência das outras pessoas, para me ajudar ali na minha tomada de decisão. E aí eu fiquei por 3 anos tentando engravidar e super difícil. Passei por aborto, né? E fiz tratamento para engravidar da minha filha. E consegui. Veio a Laura, nasceu. Foi, assim, uma realização que eu tive há 10 anos atrás, mas que marcou minha vida para sempre. A gente nunca esquece. A dor de você tentar e você pensar que talvez você nunca consiga ser mãe. Por mais que hoje eu já tenha 2 filhos, não muda. Ela tá guardada aqui dentro e eu sinto da mesma forma que eu sentia há 10 anos atrás. É uma coisa, assim, muito louca. Depois veio o Eduardo, né? Aí eu pensava em ter o 3º, pensava em chegar até o 4º filho. Coitado de mim. Oh, meu Deus. Mas eu acredito que a maior realização, assim, que eu tive... Porque no começo eu duvidava. Então, a Mariana, lá atrás, com 20... Eu comecei a tentar engravidar, eu estava com 24 anos. Super nova. E eu achava que eu não ia conseguir. E isso serviu de inspiração para quando eu estava trabalhando na Flux IT, estava com o desafio de me tornar sócia, que não foi fácil bater a meta, não foi fácil, né, levar o crescimento, né, que a empresa precisava. Se fosse fácil, né? E eu lembro, assim, claramente que eu conversava com o meu par naquela época e eu falava que o que tinha sido mais difícil na minha vida até então
eu tinha conseguido, que era ter meus filhos, né? E que eu ia conseguir, que eu tinha certeza que eu ia conseguir. Que você... O maior, né? O seu maior desafio foi superado. Que bom. Parabéns pelas crianças. Maria, foi um prazerzaço ter você aqui. Eu adorei também, de verdade, conversar. Você. Espero participar de outros também. Sim, eu me convidando. As nossas portas estão super abertas, a gente tem vários projetos em mente. Nós temos também no Banco Útil, se você topar, tá convidada já para participar com a gente. Vambora. Acho que essa troca, ela é muito rica, ela é muito enriquecedora. A gente consegue, através desse momento, atingir pessoas que a gente nem faz ideia, né? A gente consegue chegar. Eu falo que se cada episódio tocar e transformar, ajudar uma pessoa, já valeu. Fazer alguém sorrir, né? Fazer alguém sorrir, dar alguma ideia, sabe? Olhar e falar assim, puxa, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer? Ou servir de motivação, de servir de inspiração. Então, isso já... Não é difícil só comigo, né? É difícil com todo mundo. Exatamente. Não é só, poxa, não é só eu que estou passando por isso. E até profissionalmente, né? Eu falo que, às vezes, eu já recebi alguns feedbacks do tipo... Poxa, eu estava pensando em mudar de área, eu estava pensando em entrar na parte de tecnologia. Eu vi que é possível, eu vi que é legal, eu vi que tem curso, eu vi que tem um caminho assim, eu tenho uma ideia. Então, a gente fazer esse movimento é super enriquecedor. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, por esse papo. A casa está sempre de portas abertas aqui. Obrigada. E eu deixo para você fazer as últimas considerações finais, manda beijo pro filho, pra filha, para quem você quiser. Você sabe que eles assistem, né? Com certeza. Eles assistem no YouTube e aí eles falam, minha mãe é famosa. A criança é tão inocente, né? Vou até fazer um parênteses. O meu enteado, né? Ele fala assim... Quantos milhões de seguidores você já tem? Olha. Desse jeito. O seu canal, vai fazer 7 anos agora, em março. Quantos seguidores tem no seu canal? Eu falei, Olha. meu Deus, mas não é sobre isso. Mas eles são muito pra frente, são muito né? pra frente. Muito não, pra porque frente. eu vou ser youtuber também quando eu crescer. Eu vou ser youtuber, eu vou fazer o que eu sei o quê. Eles têm essa idealização de que por ser na TV a gente é famoso, né? Mas só que não. Mal sabem. Mal sabem. Eu queria agradecer, Andressa, queria agradecer o espaço, o convite. Falar que foi muito bom conversar aqui com você, trazer, né, um pouquinho da minha vivência, aprender muito, né? Eu falo que a gente senta aqui, fala bastante, mas aprende o dobro, né? Eu acho que essa é a grande sacada da vida, né? São poucos momentos no meu dia a dia que eu consigo ser isso daqui, né? Que eu fui hoje, falar de coisas, né, tão pessoais e que tocam, mas eu acredito muito que é isso que faz a diferença, né? Eu acho que, é claro, a gente precisa falar, às vezes, num tom ali mais corporativo, falar ali muito, né? Passar informação preto no branco, mas eu acho que quanto mais desse movimento tiver, quanto mais a gente conseguir tirar o kimono mesmo e trazer ali, né, que nem só coisas boas acontecem, mas as dificuldades, mesmo na dificuldade você pode fazer uma conexão, você pode conhecer uma história, conhecer um caso e isso te, né, levar para o próximo patamar. Eu acho que quanto mais disso acontecer, mais fácil nunca vai ser, mas eu acho que já vai valer a pena. Leve, né? Já vai valer a pena. Eu acho que a gente tem que ser feliz agora, a gente tem que aproveitar, né? Eu falo que a pandemia mostrou pra gente, pra todo mundo, que a gente não tem um controle de nada na vida, né? Então, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Então, a gente tem que dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu dei o meu melhor. E dar o meu melhor nem sempre vai ser, né, ser produtivo todo dia, o tempo todo. Então, eu acho que muitas vezes o nosso melhor é um dia que a gente vai dar um abraço, que a gente fala uma palavra, que a gente se coloca no lugar do outro, sem julgar, sem, né? Então, eu acho que o mundo precisa disso. E é isso. Quero agradecer de novo. Obrigada, imagina. Eu que agradeço. Bom, pessoal, chegamos então ao fim aqui de mais um episódio do Let's Women. Se você ainda não nos segue a gente lá no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. A gente quer levar conteúdo, a gente quer levar informação, a gente quer desburocratizar, se é que existe essa palavra, se eu posso chamar assim, mas
deixar leve o mercado financeiro. A gente tem várias pautas, vários temas, né? Então, a gente não tem só, para quem está chegando agora, não temos só Let's Women, a gente tem outros canais que trazem outras perspectivas, outras histórias de outras pessoas inspiradoras, outros temas técnicos também que a gente debate aqui. Então, se você seguir a gente, você vai conseguir acessar todos esses conteúdos e nos vemos no próximo.